Um outro modelo de capacitor no motor é o capacitor eletrolítico. Então, geralmente os brancos são permanentes e esses na cor preta, que a maioria dos fabricantes usam, é eletrolítico. Ele armazena muita energia e solta essa energia muito rápido. Mas a cor não é um embasador. Por exemplo, aqui a gente tem também um azul. Então, por ser a maioria, não quer dizer que a regra é geral. Então, a gente tem que observar a numeração desses capacitores. Esses capacitores, eles dividem basicamente em dois grupos. Existem outros, mas basicamente dois, que são os de 110 volts, tipo esses aqui, e os de 220 volts, tipo esse daqui. Então, assim, os 110 são os mais vendidos, que funcionam tanto para motores de energia 110 volts como 220, são geralmente os motores menores. Os 220 volts geralmente são para motores bifásicos 220 440. Então, assim, são motores vendidos em menor quantidade. Então, esses capacitores acabam sendo menos vendidos. Então, a gente tem 110 e tem 220. A forma de escrever, o fabricante às vezes usa uma ou outra. Aqui, por exemplo, esse é um capacitor de 216 microfarad, só que ele é de 110 volts. Então, esse fabricante só escreve o primeiro número, 216 por 110 volts. É como a gente também comumente fala. Esse outro fabricante aqui, ele já coloca a numeração do início e do fim. Então, esse é um capacitor que vai de 270 a 324 e de 110 volts. Então, esse fabricante ele coloca a numeração maior. Mas a gente vulgarmente diz que é um capacitor de 270, 110 volts. Aí ele escreve também que é o mesmo para 127. Então, 270, 110, 270, 127 é o mesmo capacitor, né? Então aqui é o fabricante que ele escreve de uma forma mais complexa, inclusive acrescenta aqui 50 Hz, 60 Hz, tal. Então assim, não tem muito a ver. Então são mais informações que a gente tem que familiarizar. Aí a gente observa esse capacitor grande aqui. Ele é um 860 por 110. Pronto, resolvido. Mas o fabricante escreveu 860 até 1032. Então, se a gente colocar no medidor de capacitância, vai estar entre esses valores aqui, entre 860 e 1032. Ele coloca o início e coloca o fim. Mas, para título de venda, a título de compra, é um 860 por 110. Pronto, simplesmente isso. Então, esses capacitores têm forças diferentes, mas funcionam ambos para 110 volts. Esse daqui é um capacitor 270, 110 volts. Então, esse capacitor aqui ele é pequeno, porque ele vai para locais e motores que não tem muito espaço. Então, o fabricante já faz visando esses modelos. Ele tem só dois terminais, mas a potência desse aqui, 270 por 110, é a mesma desse outro aqui, ó, que também é 270 por 110. Então, se a gente estiver precisando de um desse capacitor e só tiver esse daqui, pode colocar sem problema, porque a potência é a mesma. O inverso não dá, porque às vezes o local não cabe, mas se tivesse como colocar, não teria problema nenhum. Então, aqui o que a gente tem que observar é a potência. A potência é a mesma. Então, 270 por 110 é a mesma coisa. Aqui no capacitor 220, então a gente tem aqui o capacitor 145, que vai até 175, 220 volts. Assim como no 110, esse fabricante coloca também o outro número, nesse caso aqui o 250. Então, a gente comumente fala 145 por 220. Se falar 145 por 250, é o mesmo. Então, não muda nada. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma. Então, isso aqui, o que a gente tem que prestar atenção é aqui, no volts corrente alternada. Em relação à numeração, você pode pegar o próximo acima ou o próximo abaixo. Geralmente dá certo. Não pode inverter essa parte aqui, ó, os 220 corrente alternada. Por exemplo, se a pessoa quer um capacitor 270 e você só tem o 216, às vezes provavelmente vai dar certo. O próximo acima do 270 é o 340. Se tiver, pode colocar também. Então, geralmente um acima ou um modelo abaixo dá certo, não tem problema não.
que a gente não pode inverter são os volts corrente alternada. Então, esses capacitores também, geralmente, muitas vezes ficam carregados, eles dão um choque aqui nos terminais, mas só para nível de venda não tem problema. Então, são os capacitores que carregam e descarregam muito rápido. As numerações deles são todas altas, então começa tipo 189, passa aqui pelo 216, vai para 800, vai chegar até 1000 e tantos microfarad. Então, essa numeração alta é numeração de capacitor eletrolítico. Os capacitores permanentes geralmente são 5, 10, 20 e vão até 70 microfarad. E também a marcação deles, a final, é diferente, né? 250, 400, 450. É um outro perfil de capacitor. Então a gente tem que olhar pela numeração para não confundir o perfil do capacitor. E um não faz a função do outro.